Esperando aqui a gravação, eu já compartilhar a tela aqui para ficar mais fácil. Como essa aqui é uma aula inicial aqui da disciplina, né? Na parte de segurança do trabalho, mais específico, né? Segurança em eletricidade. Aí como são 3 turmas, é porque são no mesmo horário aqui, né? Já fazendo o disclaimer aqui, né? Já está postado lá na plataforma, né? A São Mateus, né? Que é o final 04. O final 12 aqui, que é Ana Cruz. E o final 21, né, que é a sua turma aí, Elfer, que é a de Vila Velha. Então, essas 3 turmas aqui estão andando sincronizadas. Certo. É por isso que eu pedi para colocar esse mesmo link aqui para vocês. Só pedi para mudar a localização, né? Porque às vezes o aluno confunde e fala, não, isso aqui não é minha turma, não. Vamos lá. Então, a gente falando aqui de segurança e eletricidade, né? Aproveitando, né? Como eu assumi a última disciplina, vocês já estavam quase finalizando, né? E ainda estou. E aí, aproveitando que está gravando aí, né? Como disclaimer aqui, pessoal, ainda estou corrigindo, né, essas 3 turmas aí. Já tinha muitos alunos já tinham entregue, né? Estou fazendo as correções e daí eu pedi para dar mais um prazo para vocês, né? Até acho que foi o Bruno. Eu não me lembro de qual turma, e o professor me mandou e-mail, né, pedindo lá. Daí eu acredito assim que assim, quanto mais chance você tiver de entregar, igual aqui, ó, não sei como é que era o outro professor, geralmente é porque assim, tem a opção de você colocar uma única atividade como recuperação paralela, né? Ou então a opção de você dar mais um prazo, né? E o aluno fazer as atividades. Por quê? Como essa metodologia, né, de situações de aprendizagem, essas situações, né, o próprio nome já diz, né, são projetadas, né, para um problema padrão, um problema recorrente que acontece na solução, por exemplo, aqui, né, de segurança do trabalho. Então, assim, aí se não der tempo e você só fazer uma atividade, vai, querendo ou não, assim, você vai passar, obviamente, né? Mas querendo ou não, vai ficar uma lacuna, porque cada uma dessas atividades, ó, fórum, atividade 1 e 2, ó, questionário SAEP, né? Questionário 1, questionário 2, eles têm um objetivo, né? De o quê? De passar uma informação para vocês, simular uma experiência, né? Para vocês terem o entendimento, né, o não total, né, porque é impossível a gente ter o entendimento total, mas pelo menos já ter um bom nível de inteligibilidade aí e poder solucionar, né, problemas aí no que tange a segurança do trabalho, né, em específico a segurança em eletricidade. Então, assim, é por isso que eu gosto de deixar sempre a recuperação, né, nesse estilo, uma chance de vocês fazerem, né, enfim, a atividade da SAP aqui. Beleza. Mas, assim, caso, né, não dê tempo, porque essa daqui, ela é bem rápida aqui, essa disciplina, né, ó, vai terminar agora, ó, já, como se já está em cima, ó, 14/9. Mas geralmente, pessoal, eu faço uma pastinha que eu chamo aqui de dossiê, né? Essa pastinha nossa é justamente aqui, ó, igual, ó, voltando aqui atrás, aqui foi onde essa disciplina foi a que vocês terminaram agora aqui, né? Então eu já vou listando aqui as disciplinas, logo mais quando eu finalizar aqui, eu já ponho a tag aqui finalizado, né? Então aí eu vou fazendo isso até a gente terminar, né, os módulos, até finalizar o curso. E daí eu gosto de criar uma pasta aqui, ó, que chama atividades. Daí essa pasta aqui, o intuito, né, a gente
e ir fazendo análise de cada atividade aqui que contém o curso e a gente literalmente analisando, vendo o porquê de cada situação, o porquê de uma pergunta aqui em específica aqui no questionário, né, ou na atividade um, né, algum posicionamento. Até aproveitei e coloquei aqui uma pasta aqui de prontuários, né? Quando a gente fala segurança e eletricidade, já vem na mente, né, uma boa prática, né, para um engenheiro eletricista, para um eletrotécnico, é ele pensar que ele tem que elaborar ou ele tem que monitorar a concepção, né, e também a manutenção do prontuário das instalações elétricas. E pasmem, eu só fui saber, né, literalmente do prontuário das instalações elétricas depois que eu fui fazer a minha formação, né? Esqueci de falar, né? Sou engenheiro eletricista. Aí, quando eu fiz a pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, que essa pós-graduação Lato Sensu, ela é como se eu tivesse feito outra graduação em engenharia, né? Só que engenharia de segurança do trabalho, inclusive, né, eu recebo mais atribuições, né? Aí foi quando eu fiz essa pós-graduação é que eu vi que tinha muitas lacunas lá no curso de graduação. Ah, não, então, porque. Não, professor, porque essa universidade católica que você fez é ruim mesmo. Não, literalmente ela é muito boa, né? Ela tem um nível, né, até acima, né? Não só de equipamentos, mas de professores, eu não digo que basicamente eram os mesmos professores, né? Mas o maquinário, o equipamento era novo. A única coisa que pecava, e não só nela, mas em toda a faculdade federal, é o relacionado ao laboratório relacionado à potência, relacionado à rede de distribuição, enfim, relacionado ao sistema elétrico de potência. É muito deficitário. Você só aprende só se você for fazer, se você for realizar um trabalho igual aconteceu comigo, né? Eu fui contratado por uma empresa para ser fiscal de rede de distribuição, fiscal de equipes, né? Só que a minha graduação não era o suficiente. E o pessoal da área já sabia isso. Daí eu fui para uma escola, aí fiz curso de eletricista de distribuição. Isso depois de formado, né? Depois de formado e contratado. Engenharia elétrica. Fiz curso de eletricista de distribuição, eletricista de linha viva, oficial montador eletromecânico para montar linhas de transmissão, né, montar as estruturas. Então, existem alguns conhecimentos aí que nem o curso de engenharia elétrica, nem o eletrotécnico, ele é capaz de te proporcionar. Alguns dos conhecimentos, os mais específicos, em linha de transmissão, geração de energia, nem se fala, né? Uma subestação aí, tipo uma hidrelétrica, uma termoelétrica aí, né? Só quando eu participei de perícias, né? Perícias relacionadas ao trabalho, né? O pessoal pedindo demandas sobre adicional de periculosidade, adicional de insalubridade. Só aí que eu fui ver e realmente eu não sabia nada. E tinha uma matéria lá que chamava legislação, né? Legislação para o setor elétrico, em que quem ministrava era um advogado. E esse advogado, né, pouco ou quase nada ele falou de segurança, né, do trabalho relacionada à eletricidade, né? Então, basicamente, e uma vez eu ministrei um curso, né, inclusive foi o objeto da minha monografia, né, um curso explicando o passo a passo, uma espécie de tutorial, né? Como que o profissional da elétrica, o engenheiro eletricista, o eletrotécnico, ele iria proceder para elaborar um prontuário das instalações elétricas. Só para vocês terem uma ideia, é assim, os quesitos, né, são muitos e é uma coisa simples, né? Toda edificação que você chega, né, todo cliente ali, existe alguns clientes ali que falta assim muita coisa, né? Por exemplo, quadro de distribuição sem tampa. Ixi, tem coisas absurdas assim. E empresas assim grandes, empresas renomadas, né?
Então, assim, tem o profissional da elétrica, né? Eu falo não só o eletrotécnico, mas principalmente o engenheiro eletricista, ele hoje, né, ainda nesse ano aqui de 2023, ele pouco sabe o que que ele tem que fazer para elaborar um prontuário, né? Às vezes acontece assim acidentes absurdos, né? Mas por quê? Porque não tem um prontuário. Ah, mas o que que é esse prontuário, né? É uma juntada de documentos, né? E não é só documentos. Tem empresas aí que acham que, ah, não, eu tenho essa documentação, então tá tudo ok, não vai acontecer nada. Essa documentação, por exemplo, a comprovação que os colaboradores, né, os funcionários da empresa têm uma capacitação, por exemplo, vamos supor, você tem uma terceirizada que faz manutenção, faz manobras, liga clientes novos aí no tocante a redes de distribuição, né? E qual que é o perfil desse funcionário? Ele ser um eletricista de distribuição, né? Então, você precisa que ele tenha esse treinamento específico, que tenha a parte teórica e que tenha a parte prática, e ele tem que estar afiado, principalmente no que tange a resgate aéreo, a NR-35, que fala de trabalho à altura. Antigamente, o trabalho à altura ele só era mencionado lá na NR18, que é o PCMAT, né, o Programa de Controle de Materiais da Construção, que era a mesma coisa do PPRA, que hoje ele nem chama mais PPRA, ele chama PGR, Plano de Gerenciamento de Riscos, né? Então, assim, já era deficitário e os profissionais da elétrica aí, eles estão precisando, né, né, como se diz, abrir os olhos no que tange a segurança. Infelizmente, muitas empresas, a segurança do trabalho é tido como um custo. Ah, não, tem que comprar capacete mesmo? Eu estou fazendo essa interjeição aqui porque eu já ouvi, inclusive eu já ouvi em perícia. Olha o tanto que o cidadão era barriga verde. Ele perguntando para o perito do reclamante, ou seja, da empresa, da pessoa física que estava contra a pessoa jurídica, se é preciso mesmo capacete, esse tal de ir pra cacete, ele até brincou na hora lá. Mas é lógico, tendo uma obra, pode cair objetos aí na sua cabeça, é óbvio que precisa, né? Então, assim, eu vou tentar aqui, né, ó, e são 4 aulas aqui, a gente, né, poder mapear, né, o que que é a segurança em eletricidade e a base, Elfer, a base é você estar alinhado com o prontuário das instalações elétricas, saber o que que é esse prontuário, né, quais que são os ditames que estão nele, o que que eu tenho que correr atrás para eu fazer esse prontuário aí, né? Ah, existe fiscalização? Sim. Ela não é como deveria ser, mas existe, né? Então, nessa aula inicial aqui, ó, o ideal é a gente já ir aqui, ó, até deixei essa página aberta aqui no meio. Tô logado no outro navegador, mas acho que nesse aqui vai dar certo. Deixa eu ver. Ó, basicamente, pessoal, quando a gente fala segurança e eletricidade, a gente precisa vir nessa página aqui. Melhor. Deixa eu colocar aqui normas regulamentadoras. Ó, ainda aparece MTE, né? Ministério do Trabalho e Emprego. Necessariamente, pessoal. Então, aqui, ó, atualmente, a última vez que eu olhei, tinha 30 e... Nossa, ó, já aumentou mais uma, ó. Tem até... Quando eu terminei engenharia elétrica
e fui fazer a pós-graduação, ó, só existia até a NR33. Foi lá em 2011. Até aqui, ó. Daí, ó, tem a 34, ó, para reparação, ó, condições de meio ambiente de trabalho, né, para reparação e desmonte naval, o trabalho em altura, né, ele, se eu não me engano, ele é de 2011. Ó, o 36, esses aqui são bem novos aqui, esse plataforma de petróleo, com certeza foi em função daquele desastre lá na P30, lembra? Aquela plataforma de petróleo lá do pré-sal, né? Ó, NR38, ó, segurança de trabalho nas atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Já demorou aqui essa norma aqui. Então, e aqui você já olha o link aqui, já vai te causar uma confusão tremenda. Ó, Ministério do Trabalho e Emprego. Eu não sei se você sabe aí, Elfer, né? Mas o ministério, como ministério, né, aqui no Brasil, o do trabalho e emprego, ele não existe mais. Mas como assim, professor? Já tem um tempo que o Ministério do Trabalho e Emprego, ele, assim, aqui no site, ele ainda aparece. Eu acredito que por preguiça mesmo dos programadores aí de mudar o prompt aqui na parte aqui do front-end, eu acredito que por preguiça mesmo. Ou, sei lá, na esperança de voltar a ser ministério, né? Mas entenda, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele foi, né, como se diz, rebaixado para uma pasta de um outro ministério, né? Atualmente, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele não é mais ministério, ele é uma secretaria, o pessoal chama até Secretaria Especial ou Secretaria do Trabalho. Então, o antigo Ministério do Trabalho e Emprego, hoje ele é uma secretaria, embora no site ainda esteja escrito aqui Ministério. Até segunda ordem, ou até, como se diz, pelo menos até hoje de manhã, quando eu assisti o jornal, né, ninguém falou dessa mudança, né? Então, até onde eu sei, ele é uma secretaria, né? Mas o pessoal ainda chama Ministério do Trabalho e Emprego. E o Kiko, professor, e o que que mudou com isso, né? Qual o problema disso? O problema é que, como ministério, você tem, por exemplo, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele tem o quê? Tem um engenheiro de segurança, tem um médico de segurança do trabalho, tem uma enfermeira de segurança, ou seja, existe um corpo técnico, se eu não me engano, acho que já tem o fisioterapeuta do trabalho, ou seja, tem esses profissionais, e esses profissionais, juntamente com outros, por exemplo, existem contratados lá no antigo ministério, que hoje é Secretaria de Trabalho, né? Eles são, né, contratados não só como engenheiro de segurança, né, ou médico do trabalho, mas contratados também como médico, como engenheiros, principalmente na parte da engenharia, porque a segurança do trabalho não é só o engenheiro de segurança é que verifica as regras, né, o que, como se diz, o que é verdade, o que que é fake news, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, ó, aproveitando que a gente está em NR10, né? O, o engenheiro que dá suporte para o engenheiro de segurança é o engenheiro eletricista, no quesito ANR10. Então, não basta você só ser um engenheiro de segurança do trabalho. Você, como engenheiro eletricista, como eletrotécnico, você pode dar suporte ao pessoal da segurança do trabalho, porque a segurança do trabalho, pelo menos aqui no que tange a engenharia, ela é uma pós-graduação, ou seja, ela não é uma graduação. É até onde eu sei, onde eu tenho conhecimento, não tem um curso de graduação de engenharia. A única graduação que tem é a graduação técnica, né, que é o técnico de segurança do trabalho. Daí, mas assim, existe um abismo enorme, né? O engenheiro de segurança, ele por definição, ele tem que ter uma graduação, ou seja, ou ele é um engenheiro civil, ou ele é um engenheiro florestal, ou ele é um engenheiro de materiais, né? Ele tem que ser engenheiro de alguma coisa, engenheiro de minas, né? É engenheiro mecânico. Ó a norma aqui que o engenheiro mecânico
né, juntamente com o engenheiro de segurança do trabalho, anda debaixo do braço? É NR12 aqui, ó, máquinas e equipamentos, né? Então, existe assim um abismo enorme, porque o engenheiro de segurança, por definição, ele tem que ter uma formação em engenharia para ele poder ter o direito de fazer a pós-engenharia de segurança. Já o técnico em segurança do trabalho, né, ele tem a graduação técnica de segurança do trabalho, só que ele não tem um arcabouço, um corpo, né, técnico ali que dá suporte para ele. Ele só tem referências da segurança do trabalho. Já o engenheiro eletricista, o eletrotécnico, por exemplo, ele tem o quê? Ele tem um conhecimento da área da elétrica. Aí, quando vai se fazer uma pós, né? Se eu não me engano, acho que foi em 2022. Foi em 2022 que o MEC aprovou as pós-graduações técnicas. Não sei se você está sabendo disso aí, Elfer. Hoje em dia existe a pós-graduação, né, no nível superior e também a pós-graduação técnica. Se eu não me engano, foi em 2022 ou foi no início de 2023 aí, né? É porque que tem outra escola, né? Eu fui o coordenador pedagógico, né, na criação do curso de eletrotécnica e outros cursos lá, né, pós-graduação. Então, por isso que eu estou antenado nesses quesitos aí, né? Então, Isso aí para mim isso aí é novidade, professor. Eu não sabia que existia pós-graduação técnica, né? então não, Pós-graduação já saiu se eu não me engano, foi em 2022 ou foi no final de 2022 ou foi no início de 2023, eu não me recordo direito. Aí saiu lá do MEC, né, um documento, né, que é direcionado às escolas, né, às faculdades, às escolas técnicas, né, para se organizarem para poder, para ver quais que são os quesitos para você é, poder oferecer uma pós-graduação de nível técnico, né? Então, assim, aí o que eu estou querendo dizer, a diferença, né, que o técnico de segurança do trabalho, ele tem só referências da segurança do trabalho em si, né? Ou seja, ele sabe um pouco ali da parte da mecânica, um pouco da elétrica, né? Mas só que ele não tem um conhecimento consolidado. Agora, o engenheiro de segurança do trabalho, ele tem já um conhecimento já pré-existente, consolidado, porque ele teve que fazer uma graduação em engenharia, né? Alguma graduação em engenharia, né? Aí, no caso, eu fiz primeiro, né, a graduação em engenharia elétrica, depois foi a pós-graduação, né, lato sensu aí em segurança, engenharia de segurança do trabalho, né? Então, assim, a e essa questão de ter mudado, né, de Ministério do Trabalho e Emprego para Secretaria, às vezes eles chamam de secretaria, mas pelo documento lá é Secretaria Especial do Trabalho. Pessoal, então quer dizer que onde é que está então o antigo Ministério do Trabalho e Emprego, que hoje ele é a Secretaria Especial, que ele é uma pasta de outro ministério. Ele faz parte, ele é uma pasta do Ministério da Economia. Ah, então quer dizer que o antigo Ministério do Trabalho, que hoje é Secretaria Especial do Trabalho, ele tem que pedir benção para quem? Ele tem que pedir benção para o Ministério da Economia. Isso é bom? Assim, na minha visão pessoal, né, e como profissional, eu acredito que não é bom, não. Sabe por quê? Porque um ministério, sei lá, o Ministério da Economia, Ministério das Minas e Energia, ele tem um orçamento. Todo ano você vai lá, entrega esse orçamento para o presidente, né? Vai lá pedir bênção lá para o presidente, e daí você vai gerar, né? Esse orçamento vai mostrar que ações que você vai fazer no ano, né? Por exemplo, uma das ações da segurança do trabalho em si, que era como o ministério, antigamente, ele tinha o quê? Ele tinha uma autonomia. A única pessoa que ele pedia bênção era para o presidente. Falar, ó, por exemplo, vamos supor, antes de criar a NR38 aqui, ó, pessoal da limpeza pública aí, ó, tá precisando de uma norma regulamentadora que regulamenta o trabalho. Porque no final das contas, uma norma regulamentadora do trabalho, sabe o que que é? É para regulamentar a saúde e segurança do trabalhador no que tange aquela área em que ele
se expõe, né, a riscos, né? E esse risco pode ser o quê? Pode ser risco que gera insalubridade, né? Ou seja, dele trabalhar num ambiente não saudável e que pode ser um ambiente que gera riscos o quê? Periculosos. Esse que é o nome lá, segundo lá a NR16, se não me falha a memória. Então, quer ver, ó? Isso, a NR16, atividades periculosas, né? Por exemplo, quem trabalha, né, o eletrotécnico, o eletricista, o engenheiro eletricista, o tecnólogo, né, em eletrotécnica, todos trabalham numa atividade periculosa, que é o quê? A eletricidade. A eletricidade é o quê? É um risco que ele gera uma periculosidade. Professor, o que que é isso? Gerar uma periculosidade. É mais ou menos assim. A qualquer momento você pode capotar, ou seja, você pode morrer. A morte, ela está andando do seu lado. A periculosidade é mais assim, como dizia aquele cara lá da escolinha do professor Raimundo, comigo é no popular. A periculosidade, você pode morrer a qualquer momento. É um risco grave e eminente. Já a insalubridade, não. A insalubridade não quer dizer necessariamente que você está exposto, por exemplo, ao pó lá do amianto. Não quer dizer que você vai chegar no ambiente lá e se você não utilizar EPI, né? Vamos supor que, não, eu trabalhei uma semana, né, mexendo lá com amianto e tal, e, né, de repente o cara caiu lá no chão e morreu. Não, ele está no ambiente insalubre. Obviamente, ele aspirou, né? Ele aspirou dispersoides, né, que chamam, né, que é e provavelmente daqui a muito tempo, sei lá, 20 anos trabalhando, pode ser que ele desenvolva uma doença do trabalho, né? Pode ser, não, provavelmente ele vai, ainda mais se ele não utilizar a EPI. Então, a insalubridade é isso. Ele está trabalhando num ambiente que é cheio de pó, e esse pó, né, vai dar, por exemplo, tem uma doença do trabalho insalubre, é a pneumocarnose, né? Não é isso mesmo. Tem a asbestose também. Então, a pneumocarnose, o cidadão vai lá dar uma pneumonia e literalmente o pulmão dele, ele vai ficar o quê? Porque o pulmão, ele é como uma esponja e ele é flexível, né, para você fazer a respiração, né? Você pegar o oxigênio e depois que, né, converter, pega o O2, vai para o sangue e libera o CO2, né? Então, ele vai ficar praticamente petrificado. Ah, professor, então quer dizer que a insalubridade eu não vou capotar hoje, não. Se eu não usar equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, ou até se naquele ambiente de trabalho tiver como eu aspirar, por exemplo, estou ali utilizando as ferramentas ali, fazendo a extração, aí tem um sistema lá de aspiração que ele não deixa nem as partículas voarem para perto de você, para você ter como se diz, a chance de aspirar ela. Esse sistema de aspiração ele já puxa logo as partículas. Então, quer dizer que ele está anulando o risco insalubre. Quer dizer que você não precisa nem utilizar EPI, no que tange a aspiração, né, de partículas aí nocivas. Então, a eletricidade é um risco periculoso, ou seja, dependendo da forma que você levar uma descarga elétrica aí, não precisa ser de alta tensão, não precisa ser raio, dependendo das condições, se você vai estar molhado, se você vai estar calçado numa chinela, se você vai estar calçado com uma bota, aquelas caras de vaca que tem aquelas taxinhas metálicas aí. Dependendo da condição, você vai capotar ali mesmo, você vai morrer ali mesmo. Essa que é a ideia da periculosidade, né? Então, o grande problema, né, do Ministério do Trabalho e Emprego ter se tornado uma subpasta do Ministério da Economia é que ele não tem autonomia.
quando ele era ministério, a autonomia dele era, ó, presidente, preciso disso, né? Preciso de tantos milhões, de tantos mil, né, para contratar um pessoal aí. É, vamos supor, ó, vamos supor que a gente tem só até a NR9, ó, avaliação e controle de exposição ocupacional, né? E agentes físicos, químicos e biológicos. A gente não tem NR10. Aí, como o Ministério do Trabalho e Emprego, eu chego lá como ministro lá, ó, chego lá, presidente, tá tendo muito acidente no que tange a eletricidade. O pessoal tá morrendo aí demais aí de choque elétrico, né? Eu tenho escutado aí a boca pequena aí dos eletricistas, dos donos aí de empresa, né, dos trabalhadores, que quando chega lá, a instalação elétrica é um caos. Como assim? Aí chega lá, o quadro de distribuição não tem nem tampa, não tem projeto elétrico, você não sabe de onde que vem a alimentação elétrica, para onde que ela vai, você não sabe nada. Uai, tá assim o mercado tá desse jeito. Ah, não, então a gente tem que criar. Ô, eu preciso de 10 milhões aí, 10 milhões de reais para contratar um pessoal aí, né, que vai fazer parte do SESMIT, aqui do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Ou seja, eu preciso contratar um engenheiro eletricista, eu preciso contratar um eletricista experiente aí, né, de rede de distribuição, porque a gente vai precisar um tópico especializado para trabalhos com redes no sistema elétrico de potência. Aí eu preciso também do eletricista de linha viva, porque vai ter um tópico lá na NR10 falando de trabalhos com rede energizada. Uai, mas peraí, mas eletricidade não é perigosa? É, mas no mercado de trabalho, não sei se você sabe, presidente, no mercado de trabalho existe métodos que é chamado método à distância, método ao contato, método ao potencial, e esses métodos foram projetados, foram pensados para se fazer trabalho com circuito energizado. Ah, mas por que precisa fazer trabalho com circuito energizado? Veja bem, uma coisa é a sua casa ficar sem energia, outra coisa é você deixar uma cidade, um estado sem energia e Deus sabe lá quando essa energia vai voltar. Aí é por isso que criaram esses métodos, método ao contato, método à distância, método ao potencial. Ah, eu não sabia não, hein? Então, libera aí 10 milhões, preciso contratar engenheiro eletricista, preciso contratar, né, um engenheiro de segurança já tem lá, né? Então, mais um engenheiro de segurança, né? Porque ele vai escrever o texto e o engenheiro eletricista ele vai ser um consultor. Ah, eu preciso de um eletricista de linha viva de distribuição, um de linha viva de transmissão, que vai servir de consultor para o engenheiro de segurança lá do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Para ele redigir, né? E vai virar, né? A gente está na NR9 aqui, ela vai virar, né, quando ela foi estrear, né, vai virar NR10. Ah, miserável. Ah, então é isso mesmo, né? Você está entendendo? Como o Ministério do Trabalho, né, como um ministério, ele tem essa autonomia. Ele chega lá direto no presidente, né, o ministro, chega lá e desce a letra nele e fala, ó, preciso disso, disso, disso. A gente atualmente, ó, tem muitas áreas aí do trabalho, limpeza pública, né? Ó, aconteceu lá o desastre lá na P30, né, na plataforma de petróleo. E aí? E agora, José? O que a gente vai fazer? Não, vamos criar uma norma do trabalho relacionado à plataforma de petróleo, né? Igual que eu mostrei aqui, né? Então, a segurança do trabalho, né, é igual aquela, não tem aquela boneca matriosca, né? Você vai abrindo aqui, ou você acha outra e mais outra e mais outra. Ela é intrincada, porque existe questões relacionadas unicamente ao trabalho, mas questões também relacionadas ao trabalho numa área específica, em que o engenheiro de uma área, né, na área da mecânica, na área civil, na área agronômica, né, na arquitetura também. Então, pensa, como ministério,
o ministro chega lá e fala para o presidente. Agora, como uma subpasta de um outro ministério, o Ministério da Economia, ele tem o quê? Suas prioridades. Ele tem o seu orçamento. Aí pensa, eu tenho que fazer um orçamento da segurança do trabalho, né, das normas, que ações que vão ser feitas, que ações que vão ser programadas. Aí eu chego lá e peço benção lá ao ministro da Economia, né? É o quem que é o atual agora? O E, professor, esqueci. nem sei de cada quem que é. Então eu esqueci o nome dele lá. É o que falou que as empregadas aí não, né? Ah, esse negócio, as empregadas estão indo para Disney, né? Isso Ah, o aí. Paulo Guedes, isso. Pensa, eu tenho que chegar lá com essa cara aqui lá pro Paulo Guedes. Ô, Paulo Guedes, ou eu preciso fazer a, a NR 39, a NR 39 vai falar sobre o pessoal que faz extração do carvão lá nas minas, né, do Rei Salomão, alguma coisa assim, aqui no Brasil, aqui, né? Aí ele vai falar, ô, né, não dá não, viu? Aí eu tenho que pedir primeiro benção para o Paulo Guedes, para depois o Paulo Guedes ir com minha proposta. Ou o Pableiro ali tá pedindo aí 2 bilhões de dólares aí. Ah, é dólar que tá pedindo? É, que ele precisa fazer NR 39, NR 40. Ah, não dá não, viu? E ainda mais como eu sendo uma subpasta de um ministério, a minha prioridade vai ser menor ainda do que eu como autonomia de ministério. Entende? Então, assim, nessa aula eu tento a gente abrir esse leque aí, né? Porque muita gente, inclusive quando eu dou treinamento lá de NR 10, de CEP, né, para o pessoal, para algumas empresas ali, Ambev, a Raiz, eu falo isso para eles, eles, não, eu não sabia disso, não. Eu não sabia nem que o Ministério do Trabalho tinha sido eh, solvido e entrar virado uma subpasta do Ministério da Economia, né? Então, isso traz questões assim devastadoras. Eu vou mostrar uma aqui, vou aproveitar que a gente está quase aqui no final, mas eu vou estender mais um pouco, viu? Eu gosto sempre de pegar o texto o mais atual possível. Eu já tinha esse daqui, ó. Esse que eu peguei aqui, ó, foi a última atualização, 2019. Vou pegar esse aqui. Ah, aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, ó. Onde está aqui a NR 10, né? Beleza. Olha aqui embaixo, ó. Última modificação, portaria SEPRT. Essa SE aqui é secretaria alguma coisa lá. Cadê? Deixa eu ver. Eles escondem esse S de secretaria igual o diabo foge da cruz. É, não, não tá aqui. Então, a última modificação, ó, 30/7/2019. É, parece muito com a que eu tô aqui. Então não teve modificações grandes, não. Eu gosto sempre de pegar o. Eu vou até apagar da nossa pastinha aqui, ó. Eu gosto de pegar sempre o atual para a gente poder. Agora, o manual de interpretação é o mesmo, continua sendo o mesmo aqui. Tem esse aqui, ó, publicações e manuais, ó, logo abaixo do texto atual de NR 10, né? Vou até colocar aqui a data de hoje para auxiliar a gente nas próximas aulas aí.
Esse manual de auxílio aqui é esse aqui, ó. Mas ele, basicamente, ele foi, se eu não me engano, foi em 2010 que ele foi concebido. Luiz Carlos Lupe, ó, o Lula também era presidente na época aí, ó. Então ele foi só para desencargo de consciência, né? Ver se é realmente o mesmo aqui. É isso mesmo, 2010. Então nem precisa baixar, não, tá atualizado. É o seguinte, a NR10, pessoal, quando a gente fala de segurança do trabalho em eletricidade, eu vou falar para vocês, eu tinha uma matéria lá na graduação que chamava Introdução à Engenharia de Segurança do Trabalho. Aí daí lá a gente pegou basicamente todas essas normas aqui, ó. E na época era até a 33, ó, todas essas normas aqui. E daí a gente teve aula, estudou, só que assim, não foi aquela Brastemp, não foi aquela aula maravilhosa. Ah, professor, então você está falando mal do professor? Não sei, talvez, talvez o professor da época ele não era muito preparado, apesar de que ele era perito do trabalho, né? Isso eu fiquei chocado. Depois que eu fui trabalhar no escritório, né? Quando eu acompanhei meu chefe numa perícia, adivinha quem estava lá? Meu ex-professor. O problema é porque o método dele, sabe como é que foi? Ele pegou todas essas normas aqui, mandou o CA lá de engenharia imprimir, entregou para cada um, aí ele virou Elfer, Fulano, Ciclano e Beltrano. Vocês, dia tal, vão falar sobre essa norma aqui, ó. Essas quatro normas, NR1, disposição geral, inspeção prévia, ó, já foi até revogada, né? Na época não era. Embargo, interdição e a NR4, né? Que é o SESMIT, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. Vocês vão ler e dia tal vocês vão fazer uma apresentação. Aí sabe o que o professor falou? Falou, gente, tchau, ótima aula para vocês. Mas, professor, você não vai dar aula, não? Aí, não, é porque eu estou fazendo um mestrado em educação e eu estou lá no laboratório. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão lá. Ah, mas como assim, qualquer dúvida? Ele nem deu uma palhinha, né? Eu, pelo menos, estou dando uma palhinha aqui com vocês, né? Falando. Então, pessoal, infelizmente, em muitas instituições, e olha que não era uma federal, olha que era uma católica. Era instituição que, como se diz, minha mãe na época estava tirando, né, como se diz, vendendo almoço para comprar janta para pagar. Daí eu achei um absurdo, né? Mas que aula é essa, né? Eu vou ler e eu mesmo vou apresentar. E tinha muita coisa na norma. Aqui, ó, agora vamos abrir a norma aqui, ó. Uma coisa é eu falar sobre a norma. Não, se você ler essa norma aqui, tem hora que dá vontade de chorar, de tanto que ela, nossa, essa norma tá boa, ela tá preocupada mesmo com o trabalhador. Ok, outra coisa é o mundo real, outra coisa é o quê? É o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, infelizmente, muitas empresas, igual eu falei anteriormente, eles acham que segurança do trabalho é inútil, que é só papelada. Eles acham que a malha de aterramento ela vai brotar de dentro da RT, né, de SPDA e vai magicamente proteger a instalação elétrica. Infelizmente, as empresas são assim. Felizmente, grande maioria delas são assim. Então, se o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o médico do trabalho, todos esses entes aí, o pessoal que faz parte da CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção, né, ou seja, e o pessoal também que faz parte do SESMIT, não se empenhar e fazer com que essas normas valham, vai virar o quê? Vai virar bagunça. Infelizmente, né? O real, né? O ideal está aqui, ó. O ideal está nessa folha aqui. E qual que é o maior problema? E na época eu enfrentei esse problema. Eu começava a ler aqui, ó. Não sei se você já passou por essa situação. Começava a ler, eu falava, meu Deus do céu. Não sei, li 1 quilo, não entendi uma grama. Eu li isso aqui tudo, ó. Meu Deus do céu, Jorge e Matheus, pelo amor de Deus. Sei nem errar o que está falando aqui.
O ideal é que o professor fale para você, né? Opa, ó, né, NR10, existe, né, os métodos de trabalho, tem o método à distância, método ao contato, método ao potencial, né? Existe uma prerrogativa para você trabalhar com circuito energizado. Embora a NR10, a maior diretiva dela é você fazer o processo de desenergização, existe trabalhos que você faz com eletricidade e você tem que deixar a energia ligada. E para piorar, é média tensão. Baixa tensão, você desenergiza. Agora, na média tensão, na famosa 13.8, que é 7.000, é por volta de 7.000 watts de tensão, quer dizer, volts de tensão, a 34,5 kV por fase, é por volta de 19.000 volts em cada cabo. Nesse tipo de trabalho, dependendo de algumas situações, eu vou ter que fazer a manutenção, eu vou ter que trocar um isolador de pino, um isolador de disco com esse circuito energizado. Pode isso, Arnaldo? Né? Pode acontecer uma coisa? Pode. Mas existem métodos específicos que eles também estão aqui. Todo mundo acha que segurança e eletricidade é desenergizar, ou seja, é desligar constatar, aterrar, né? E aí fazer o trabalho. Não, existe algum trabalho que não tem como você desligar, porque se você desligar, você vai causar uma crise econômica. Se você desligar, vai virar o que? Um efeito dominó. Então, o maior empecilho para a gente entender a NR10 é porque ela é um texto. Texto, ele é o quê? Descritivo. E se ele é descritivo, ele não tem imagens. Se você não tiver um professor para, ó, leia um termo aqui, ó, geração, transmissão, distribuição e consumo. Se eu não explicar que fases são essas, teve aluno em prova aí, aí eu perguntei quais são as fases, né, que estão relacionadas lá na NR10. A que fase, né, se aplica os ditames, as normas da NR2. Aí teve, no Rio não, viu, Elfer? Teve um aluno que respondeu fase A, fase B e fase C. Teve outro aluno que respondeu a fase R e ST. É porque lá no meu estado, professor, não tem fase A, não, é fase R e ST. Errou. Sabe de nada, inocente. Errou tudo. Então é a fase o quê? De você criar energia, que é lá na geração, que pode ser uma hidrelétrica, é a fase da transmissão, que é depois de criar dessa energia, eu vou ter que transportar ela para algum lugar. Para onde? Para os centros urbanos, que vai compor a malha de distribuição urbana, também para a zona rural, que vai compor a malha de distribuição rural, né? A, a RDR, né? Que é a redistribuição rural, a RDU, a redistribuição urbana, né? Transmissão, são as linhas de transmissão, olha, geração, transmissão, distribuição, todos esses níveis são transporte de energia. Ah, então quer dizer que as regras de segurança do trabalho é quando você gera energia, você cria, você transporta ela na linha de transmissão, você distribui ela na rede de distribuição, né? E no consumo, o que é isso, o consumo? É o quê? É o ponto de entrega, é o consumidor final. E toda norma do trabalho existe o glossário. Lembra lá que sua mãe, seu pai falava? Você perguntava, pai, o que é isso? Loucupletar. Aí seu pai, sua mãe falavam, vai lá no pai dos burros. O famoso o quê? Dicionário. Aí você ia lá e lia lá no glossário. Loucupletar quer dizer enriquecer-se ilicitamente. Baixar com 5, levantar com 6. Ah, roubar se você enriqueceu roubando, então você se loucupletor. Como que você ficou sabendo isso? Você foi lá no dicionário Aurélio, no dicionário, né, nos que tem aí. Então, toda norma do trabalho existe um glossário, um dicionário aqui, ó. Alta tensão, o que é isso? O Harris diz, o que é isso? Alta tensão, ó. Tensão superior a 1.000 volts em corrente alternada ou 1.500 volts em corrente contínua.
Área classificada. Ah, é aquela área que o pessoal pinta de amarelo, é, professor? Não, aqui, ó. Local com potencialidade de ocorrência de atmosfera explosiva. Geralmente é um espaço confinado, né? Um silo aí de grãos. O silo de grãos existe uma poeira, um dispersoide, que ele fica ali em volta ali, principalmente na hora que o caminhão ele libera os grãos ali, né? Aquela poeira, aquele dispersoide, ele fica no ambiente. O espaço é confinado. Se tiver uma faísca ali de uma descarga eletrostática ali, o silo geralmente, né, ele é um ele é um container ali metálico. Por isso que um silo você tem que aterrar ele caso exista um processo de eletrização, eletrização por indução, eletrização por contato, eletrização por atrito, e essa edificação, né, o silo lá ficar eletrizado com carga elétrica, ele pode o quê? Pode explodir aquele ambiente. Ou seja, é uma atmosfera explosiva. Então, termos aqui que geralmente, né, a gente não conhece, igual, né, quando eu estava lá na engenharia elétrica, se eu não me engano, acho que era foi no segundo período, foi no segundo ano que eu tive essa matéria de introdução à segurança do trabalho. Então, muitas coisas a gente lia lá, mas dava um sono danado. Por quê? Porque é leitura, não tem um desenho, não tem uma foto para te dar a referência. Por isso que existem os treinamentos de NR10, por isso que existem as matérias de segurança do trabalho nos cursos técnicos, nos cursos superiores, para justamente o professor ele mostrar o caminho das pedras para você não ter que ler isso aqui tudo sozinho. Ah, não, vamos em alguns pontos aí. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui vai ficar para vocês pensar para a próxima aula aqui, ó. Esse item aqui, ó, tá vendo que ele tá cortado aqui, ó, o item 10.14.1 aqui, ó. Ele tá cortado. Ah, e daí, professor? Tá vendo aqui, ó, revogado. Revogado que ele foi desconsiderado, ó. Revogado pela portaria do SER, né? Do CEP, SEPRT, né, número 915, 30 de julho de 2019. Não faz muito tempo, não, ó. O que é isso, professor? Olha só, olha o texto aqui, ó. Os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa. Ah, não, você está de brinques comigo, né, professor? Não, não estou eu brincando com você. É a Secretaria do Trabalho que está brincando com você, ó. Peraí. Você está querendo dizer na minha cara, professor, que o direito de recusa ele foi revogado? Não necessariamente, ele ainda está em vigor. Só que aqui na NR10 aqui, ó, dependendo da perícia, isso já aconteceu em uma perícia aí. Simplesmente o advogado do reclamante, ele alegou, né, que a demissão como se diz, ela foi justa. É porque é o seguinte, né? Existem os processos administrativos. Professor, o que é isso? Processo administrativo, né? Quando você está aí no emprego, por exemplo, você faz alguma coisa errada lá, dependendo do grau, do nível, né? Por exemplo, eu vou citar um que aconteceu numa certa indústria de açúcar e álcool. O cidadão ele estava com a unha encravada. Daí no primeiro dia, o que aconteceu? No primeiro dia, né, o técnico de segurança, ele fez a ambientação, entregou os equipamentos de proteção individual, coletiva, o uniforme, né? Tudo conforme manda o figurino. Só que o funcionário, ele estava com a unha encravada. E daí, o calçado que ele deu estava pegando, né, no pé dele lá, ele estava apertado. Se eu não me engano, lá no processo lá, vamos supor, ele calçava 38, calçava 40, sei lá, e deu um 38 para ele. É porque era o calçado que tinha lá, ou seja, para ele ter um calçado do número dele, ele tinha que pedir um. E como era uma indústria de açúcar e álcool, e ela fica longe lá da cidade lá mais próxima, né?
Ia demorar, né, pegar esse novo calçado. Mas não interessa. É o dono da empresa, o contratante, ele tem a obrigação de fornecer equipamento de proteção individual. É obrigação, não é se ele quiser, não. E eu digo mais, além de oferecer o equipamento de segurança, ele tem que trocar esse equipamento de segurança se ele não for adequado. Ele tem que garantir, ah, não, eu não tenho no meu estoque um calçado com tamanho seu aí, não interessa, eu tenho que buscar. Esse funcionário não pode iniciar o seu labor, as suas tarefas, antes dele ter acesso ao equipamento, né, de proteção individual ou coletivo. Ele não pode iniciar nada, fazer nada, se ele tem risco de insalubridade ou um risco de periculosidade. Não interessa. Quem tinha que se virar era a empresa, não o funcionário. Aí, né, o funcionário, né, tô sendo contratado, não sei o quê. Aí o técnico de segurança agiu de má fé e deu um calçado menor e ele ainda estava o quê? Com com a unha encravada. Aí o que que aconteceu? Ele cortou o calçado de segurança aqui, ó. Deixa eu ver se dá para desenhar aqui. Calçado de segurança, mas não liga não. Faz de conta que esse aqui é um calçado de segurança aqui, ó. Aí sabe o que que o funcionário fez? Ele veio aqui, ó, meteu o Haneco Fu aqui, ó, cortou aqui, ó. E daí para o quê? Para o pé dele, ó, a unha dele, ó, ficar. Cortou aqui, ó. E daí ele foi trabalhar. Assim, o trabalho dele, basicamente, tem uma ferramenta que aparece um facão, um podão. Aí a colheitadeira vinha, pegava ali os feixes de cana de açúcar, aí ela puxa e joga ali atrás é, na carroceria que fica acoplada nela lá. Esqueci o nome aqui. Me fugiu o nome aqui. Que aí a colheitadeira, ela é como se fosse o cavalo, né? E aí e ela fica ali atrás e fica soltando os feixes de cana-de-açúcar. Daí esse funcionário, ele vai atrás, porque às vezes alguns feixes eles caem no chão. Aí ele pega esses feixes e vai jogando na caçamba, e mesmo porque a colheitadeira lá, a máquina especializada, ela não vai com muita velocidade. E daí ele fica com esse podão na mão, porque se sobrou algum pedaço ali, um feixe de cana de açúcar, né? Como ela tá andando devagar, ele vem aqui, segura, corta ele e aí joga lá. E ele trabalhando lá, feliz e tal, pé doendo e tal, não sei o quê. E aí o técnico de segurança viu e falou, ó, passa lá no RH agora. Aí você cortou o calçado de segurança, não esperou nem explicar. Não, ah, beleza. Passou lá no RH e o que que aconteceu? Demitido. Ele nem falou para ninguém, demitiu ele. Daí o funcionário foi lá, né? Na época era Ministério do Trabalho e Emprego, né? E contou essa história lá para o advogado, e o advogado aconselhou ele a entrar contra a empresa. O que que a empresa deveria ter feito? E o que que o técnico de segurança, como funcionário, deveria ter feito? Ele deveria ter o quê? Aplicado os processos administrativos, que é o quê? Ó, o que que aconteceu? Ah, não, eu cortei porque meu pé, né, eu tô com a unha encravada. Vai, cara, mas você danificou o calçado de segurança. Não, mas aí é porque esse calçado não é do meu tamanho. Ah, mas você falou que era do seu tamanho, né? Ou seja, ele, né, ia levar uma advertência, advertência verbal. Esse é um dos processos administrativos. Existe o segundo. Aí vamos supor que esse funcionário está de brincadeira, né? Ele vai e corta o calçado de segurança, ele faz um monte de coisa errada lá, ele continua insistindo, né, nesse erro. Aí ele pega e fala: opa, agora a segunda medida administrativa é o quê? É o famoso balão, ou seja, você vai ter alguns dias, uma semana aí, 2 dias, 3 dias, né, sem remuneração para pensar na vida. Esse é o segundo passo do processo administrativo. E existe o terceiro. O terceiro passo é o quê? Ah, ele chegou, voltou lá, né, sem remuneração.
continuou fazendo, né, não conformidade, continuou fazendo besteira, aí sim a demissão. Mas ele não deu nem chance para o funcionário, né, se explicar e tal. O funcionário estava errado? Com certeza. Com certeza ia ser cobrado por ele ter danificado o calçado de segurança. O calçado de segurança é para ele, mas ele é o quê? Ele é de posse da empresa. Imagina se um agente, um AFT, né, um agente fiscalizador do trabalho, chegasse lá e pegasse ele trabalhando com o calçado de segurança todo arrebentado aí. Ia dar problema para a empresa também. Mas não quer dizer que ele estava errado, é que eu devo o quê? Né? Não, e a empresa, não só a empresa, mas o funcionário, ele ainda foi autuado, né? Como, além de não cumprir o processo administrativo, né? Ele é como assédio moral, entende? É aí que a gente tem que estar ligado, né, nessas nuances aí, né? Então, na próxima aula, a gente vai ver o porquê que existe essa revogação aqui. E essa revogação, eu vou dizer mais, ela não é muito inteligente, não. Só que já dando spoiler aí, que aqui, ó, interromper as tarefas, que está dizendo aqui que não pode mais, né? Proibido. Ó, o 10.14.5, documentação prevista nessa NR, né, que é a NR10, deve estar permanentemente à disposição das autoridades competentes. Quando ele fala documentação, ele fala das documentações do prontuário das instalações elétricas. Então quer dizer que se o fiscal chegar lá e pedir essas documentações, né, que ele é uma autoridade, né, ele tem força de polícia, né? Se ele chegar lá e pedir o certificado, né, vamos supor que esse cidadão que fez isso, ele quer pedir o certificado de eletricista de distribuição ou de eletricista industrial ou predial dele, ele tem que estar com um documento lá, né? Segundo essa revogação, não. Bom, ele tem que ter, mas ele não tem que ter ali em mãos, porque geralmente o prontuário das instalações elétricas geralmente é uma pasta, né? Uma pasta Z, aqueles fichários bem grosso. E aí você coloca projeto, você coloca comprovação de treinamento, você coloca laudos, você coloca a RT comprovando a resistência de terra da malha, né? Comprovando o projeto elétrico que foi feito ali, comprovando o projeto, né, da central de ar-condicionado, comprovando ali o projeto também da caldeira, né, que está em dia, ou seja, vários documentos aqui. Então, aqui está dizendo em letra, quer dizer, não está dizendo, né, está revogado, né, que eu não preciso ter em mãos, né, sob o formato ali na hora, se o agente de fiscalização pedir. Isso para mim é um absurdo. Sabe o que que é isso aqui, ó? Se ele não é obrigado a mostrar, por que que eu, dono de empresa, vou falar para o meu funcionário, né, perder o tempo dele fazendo essa tarefa, sendo que ele pode estar fazendo instalação elétrica para outros clientes meus, né? Você está entendendo? Porque a má administração, ela acha que segurança do trabalho, você fazer o prontuário, por exemplo, ele acha que isso é perda de tempo. Agora, se na própria norma do trabalho está dizendo que não é obrigatório, como é que eu vou cobrar dele? Com que cara que eu, fiscal, vou cobrar dele? Você está entendendo, Welfer? Tem muitas não conformidades que, infelizmente, e essas não conformidades aqui, elas infelizmente apareceram depois que o Ministério do Trabalho e Emprego perdeu a força de ministério e virou uma Secretaria Especial do Trabalho, infelizmente. Então tá, Elfer. Eu vou finalizar a aula por aqui e né, o quanto antes já deixar disponível aí no AVA, né, na turma de cada um de vocês, tá bom? Beleza, professor. Tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula. Boa noite aí, tá? Até a Boa próxima. noite.